Então, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que você faz para impulsionar a cura no corpo. A primeira coisa que vou observar é a simples cebola. Agora, na casa em que estou hospedado, no momento, as cebolas são todas muito pequenas, então temos um monte de cebolas que vamos usar. E vou mostrar algumas das coisas que você pode fazer com cebola. E sou muito grato à cebola, foi a primeira cataplasma que eu fiz. Eu tinha 26 anos, minha filha mais velha tinha 16 meses. Na verdade, quando isso aconteceu, eu tinha 25 anos. E ela teve uma dor de ouvido. E como eu tinha formação de enfermeira, e estava interessada em voltar à natureza, sendo uma hippie, mas eu não sabia o que fazer quando a criança estava doente. Então fui ao médico. O médico colocou Emma em antibióticos porque todos diziam, não brinque com os ouvidos, ela vai ficar surda. Sabe, nunca devemos tomar decisões com base no medo, devemos tomar decisões com base em fatos. Então, é claro, pensei, não quero que minha filha fique surda. Então fui ao médico que colocou a criança em antibióticos porque disse que ela tinha uma infecção no ouvido. Então, em cerca de 24 horas após começar o antibiótico, a dor de ouvido diminuiu. O tratamento durou 5 dias. 24 horas após parar os antibióticos, a dor de ouvido voltou. Eu não sabia o que fazer. Voltei ao médico. 6 semanas depois, 4 tratamentos de antibióticos depois, a dor de ouvido volta. Agora, qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Mas eu não sabia o que mais fazer. Eu era ignorante, como muitos são. Então voltei ao médico. Ele está prescrevendo o 5º curso de antibióticos. E eu estava realmente desafiada. Eu disse a ele, uma pergunta, minha filha vai tomar antibióticos pelo resto da vida? Estou chegando a essa conclusão? Ele ficou desafiado pela minha pergunta, então disse, vou te dar um encaminhamento para um especialista em otorrinolaringologia. Fui ao especialista em otorrinolaringologia. Ele olhou nos ouvidos da Emma, ele olhou na boca da Emma. Ele disse, a criança está nascendo os dentes. Dê a ela estas gotas para manter as trompas de Eustáquio desobstruídas. Foi isso. Veja, nossas trompas de Eustáquio são tubos que conectam nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, nosso ouvido. Desde então, aprendi que trigo, laticínios e açúcar refinado são 3 das principais causas de dores de ouvido em crianças. Vamos avançar no tempo. 2 anos depois, criança número 2 está aproximadamente na mesma idade. Criança número 2 tem uma dor de ouvido. Eu não vou ao médico. Fui até a senhora idosa ao lado. Eu tinha cerca de 26 anos agora, e ela tinha 86. Eu disse, o que sua mãe fazia quando você tinha dor de ouvido? Ela disse, mamãe colocava uma cebola para cozinhar no fogão. Então eu fui para casa, cozinhei uma cebola no fogão. Quando estava bem macia, enrolei-a em um pano. Coloquei-a no ouvido do James. James adormeceu. James dormiu por 2 horas. O que isso te diz? Ele não está com dor. James acordou feliz. O dia todo. Estou seguindo ele por aí. Eu não posso acreditar. Não posso acreditar. 4 ciclos de antibióticos, 6 semanas e um cataplasma de cebola de 2 horas. Não é de admirar que essa experiência me colocou no caminho dos remédios naturais. Portanto, é com grande alegria que vou mostrar como fazer um cataplasma de cebola. Então, você cozinha uma cebola no fogão e você cozinha assim. Tem que ter aquele miolo que vai manter tudo junto. Agora, cozinhe no vapor ou asse a seco. Se você ferver, algumas das propriedades curativas irão para a água, né? Então, cozinhe no vapor ou asse a seco. E quando estiver macio, corte ao meio. E você corta ao meio, de modo que veja os anéis. E o que você pode fazer quando tiver cortado ao meio? Lembre-se, isso está quente e fervendo. Esprema um pouco do suco em uma colher de chá. Agora, isso estará fervendo. Mas quando for espremido na colher fria, é claro, irá esfriar. E você pode colocar isso no ouvido. E então você vai embrulhar isso e pode embrulhar com um pano de prato, ou uma toalha de mão, um pano, ou talvez até um chux. Agora, a maioria das cebolas é um pouco maior do que isso. Normalmente eu usaria uma cebola que se encaixasse na sua orelha. E então você embrulha até que possa suportar essa temperatura. E então, essa área de superfície, você colocaria direto na orelha. E depois cobre com um pedaço de plástico. O
que eles faziam antes do plástico? Um quadrado de lã. E certamente, você está na Nova Zelândia, a terra das ovelhas, você certamente pode usar um quadrado de lã. E então você pode colocar uma touca. Vocês chamam essas toucas, esses pequenos chapéus de lã? Ou você pode enfaixá-lo? Ou às vezes a pessoa pode deitar-se com isso no travesseiro, entendeu? Mas se você conseguir mantê-lo quente, você mantém. Então, enquanto você conseguir mantê-lo quente, você mantém. Agora, o que a cebola faz? A cebola é um extrator e vai extrair, reduzir a inflamação. Ele vai decompor quaisquer áreas de pus e isso pode ser levado embora através da corrente sanguínea. Às vezes fará exatamente isso, reduzirá o inchaço e isso será levado embora através da corrente sanguínea. Ou, às vezes, o ouvido fará um buraco e o pus sairá por ali. Não se preocupe se isso acontecer, porque se o corpo fizer um buraco na orelha, ele vai cicatrizar facilmente. E como o pus sai? Agora, se alguém fizer um buraco no seu tímpano, com um instrumento afiado, você está em apuros. Mas se o corpo fizer isso, ele sabe o que fazer. Você só precisa dar-lhe as condições certas. Como você sabe quais são as condições certas? Bem, eu sabia que isso era a condição certa para James, porque qual foi o resultado? Ele dormiu, ele não estava mais com dor. Veja que esses são alguns dos seus sinais. O corpo vai falar com você. Então, uma cebola cozida na orelha é uma das melhores coisas para dor de ouvido. Quanto tempo você precisa mantê-la? Bem, o tempo que for necessário. Quando esfriar, tire-a. Se a dor de ouvido voltar em algumas horas, coloque novamente. Você só continua fazendo isso até o corpo dizer, chega. De fato, uma das nossas trabalhadoras usou uma cataplasma de cebola por uma semana. Todos os dias voltava, então todos os dias ela voltava a colocar. A quem você está ouvindo? Ao corpo. E ela sentia alívio. Ah, o corpo dizia, é isso que eu quero. Depois de 7 dias, a dor de ouvido não voltou mais. Às vezes, nós não sabemos por quê. Essa senhora come e vive muito bem. Talvez algo estivesse vindo de sua infância, ou talvez ela tivesse uma intolerância ao glúten e aos laticínios naquela época. E talvez ela tivesse muitas dores de ouvido naquela época. Sabe, às vezes não sabemos o porquê, mas o corpo sabe o porquê. E ele dirá se isso é a coisa certa a fazer. Agora eu vou olhar para a outra área para a cebola cozida, que é sobre um furúnculo. E com um furúnculo, vamos supor que a articulação é um furúnculo. Você o vaporiza e, claro, você não coloca a cebola fervendo diretamente. Deixa-a esfriar. Ela vai esfriar bem rápido e, quando puder, quando conseguir lidar com isso, você coloca e põe um pouco de plástico e enfaixa. Você pode deixar durante a noite. Você pode deixá-la o dia todo. Você pode deixar por um tempo. E aquela cebola vai puxar o resíduo para dentro de si. E quando você atira, muitas vezes, quando você atira, tudo sai. Ele atrai tudo para essa área. Então, traz alívio, porque você tem o calor que vai trazer tudo para lá, e também tem as propriedades de extração e cura da cebola. Então, são os 2 lugares onde você pode usar a cebola cozida. Agora, vamos dar uma olhada na cebola crua. E muitas vezes, quando você corta uma cebola, o que acontece? Você começa a chorar, certo? E essa é uma boa ilustração do que a cebola faz. É muito eficaz em limpar todas as trompas de Eustáquio. Então, é um bom momento para cortar uma cebola, quando você está resfriado. E o que você pode fazer com um bebê? Você não pode fazer muito com um bebê, obviamente. Mas você pode, se eles estiverem resfriados, você pode cortar uma cebola ou fatiar uma cebola e colocá-la em um prato no quarto deles. E eles vão inalar os fufumos da cebola e isso ajudará a limpar as vias respiratórias. E é um remédio bastante antigo. Cortar uma cebola em um prato ajudará a retirar os vapores de um cômodo recém-pintado. Além disso, se houver um cheiro ruim na geladeira, obviamente você deve remover a causa desse cheiro ruim. Mas se você colocar uma cebola picada em um prato, ela pode absorver os maus odores que possam estar permanecendo após o artigo ofensivo ter sido removido da geladeira. Então, a cebola crua pode ser usada assim. Agora, há outro remédio com cebola crua, e você pode se surpreender com este. E este remédio é para a tosse. Digamos que alguém tenha uma tosse forte, e eu vou lhe contar uma história para ilustrar. Eu estava na casa da minha filha, na América, e ela tem um menininho de 3 anos,
E ela o colocou na cama. Ele estava um pouco resfriado, e estávamos ouvindo, e ele tossia, e tossia, e tossia, e tossia. E você sabe como é? Você só pensa, ele vai dormir a qualquer momento. Meia hora depois, ele ainda está tossindo. Então eu disse para a Emma, levante-o e vamos colocar a compressa de cebola nos pés dele. Porque perto do rosto, perto dos olhos, pode irritar. Então vamos colocá-la nos pés, porque os pés são um reflexo para o resto do corpo. Especificamente, os pés são um reflexo para o peito, os pés são um reflexo para a cabeça, e os pés são um reflexo para o abdômen. Então, o que fizemos foi picar a cebola, como estou fazendo agora, e pegamos 2 saquinhos plásticos. Agora, James tem apenas 3 anos, então cebolinhas são boas para um pequeno. E colocamos cerca de 1 colher de sopa de cebola em um saco plástico. E colocamos 1 colher de sopa de cebola em outro saco plástico. E então colocamos os pés dele no saco plástico, de modo que a planta do pé dele fica sobre a cebola. E então você puxa o saco plástico até o tornozelo dele e coloca uma meia. Depois o coloca de volta na cama. Então, o que ele tem? Ele tem os pés no saco de cebola. E os pés, na parte inferior dos pés, onde estão os maiores poros de todo o corpo, estão em cima da cebola. Agora, não mais uma tosse. E ele esteve tossindo por mais de meia hora. Não mais uma tosse. Agora, eu sei que você estará ansioso para tentar esta aqui. E é tão simples. A cebola queima a sola dos pés? Não, não queima. E ele dormiu com aquilo a noite toda e não houve uma única tosse pelo resto da noite. Então, é um tratamento incrível, tão simples e ainda assim tão poderoso. Uma senhora me ligou. Ela estava prestes a ser internada no hospital com pneumonia. Ela tem 23 anos. Ela disse, eu não quero ir para o hospital. Fui internada há 1 mês. Recebi antibióticos fortes que me deixaram muito doente e não ajudaram muito. Ela disse, então pneumonia é uma situação bem ruim. Então eu disse, venha. Faremos o que pudermos. Tínhamos um programa, então foi conveniente. E eu disse a ela, aí sei, apenas uma pequena dica para você. Ela tinha uma viagem de 5 horas. Eu disse, corte uma cebola, coloque metade em um saco plástico, a outra metade em outro saco. Agora, para que ela não tivesse que dirigir com a cebola nos pés. O namorado dela estava dirigindo. E eu disse, coloque seus pés nesses sacos plásticos e ponha uma meia. Bem, ela achou isso meio estranho, mas estava disposta a fazer qualquer coisa. Quando chegou ao nosso retiro de saúde, ela estava apenas sorrindo. Ela disse, estou maravilhada. Ela disse, o quê? Ela disse, isso aliviou a minha pressão. Ela disse, pareceu abrir meus brônquios. Isso é nos pés. Tratamento muito simples. Agora ela estava conosco. Quando veio até nós, ela estava com Ventolin, estava em medicamentos com cortisona e em anti-inflamatórios. E fizemos algumas fermentações de água quente e fria nos pulmões, no peito dela. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E colocamos cebola nos pés dela todas as noites. E a fizemos inalar óleo de hortelã-pimenta. E, dentro do 3º dia, ela estava fora de toda a medicação. Ela começou a subir as colinas com todos os outros hóspedes e ela tinha acabado de terminar sua enfermagem. Isso foi há 1 ano. Agora ela está há 6 meses como estudante de naturopatia. Ela disse, eu sei para onde estou indo agora. Então, ela será uma excelente naturopata. Agora, o que vou fazer é xarope de cebola. Este é um dos melhores xaropes para tosse que você pode fazer. E é tão fácil e todos adoram, especialmente quando as crianças não estão acostumadas ao açúcar, o que não era o caso dos meus filhos. Coloquei uma camada de cebola picada em um frasco e agora vou colocar aproximadamente 1 colher de chá de mel. Este mel deve ser bom, é muito espesso. E você sabe, o melhor mel é o mel espesso. Então, é cerca de 1 colher de chá de mel. Agora, outra camada de cebola, outra colher de chá de mel. Precisa de 2 mãos.
Agora, até o final da noite, um xarope deve ter se formado. Você consegue ver o que estou fazendo. Agora estou colocando outra camada de cebola. Agora, como não quero passar mais 5 minutos descascando e cortando outra cebola, isso é tudo que vou fazer. Mas você certamente pode encher o seu pote. Então, mais uma, vamos colocar uma dose extra por cima. Vamos colocar talvez 2 colheres de chá de mel no topo. E estou contente que temos este mel espesso, porque todo mel deveria ser assim. Sabe, muito mel tem xarope de glicose, que é apenas água com açúcar. Então, sempre que o mel está fino e ralo no inverno, fique preocupado. Tem açúcar nele. E meus filhos costumavam colocar mel na papa deles. E, sabe, eles tiravam como se fosse mel cristalizado, mas assim que entra na papa, derrete. Consegue ver isso? É uma ótima ilustração, porque o mel é bastante escuro. Agora, esse mel está apenas ali com a cebola. Mas em cerca de 1 hora, você verá um xarope formado. Agora, isso é um xarope para tosse. E se alguém tiver uma tosse ruim, pode tomar 1 colher de chá disso 3 vezes ao dia. Ou uma criança pode tomar meia colher de chá 3 vezes ao dia. Então, se seu filho estiver tossindo muito, dê a ele 1 colher de chá de xarope de cebola, pique a cebola em 2 sacos plásticos, enrole nos pés dele e coloque-os na cama. Eles devem e você deve ter uma boa noite de sono.